Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast que, de forma online, vai te levar à santidade. Eu sou Arthur, pasconeiro da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extraordinário. Vamos falar sobre algo que nos inquieta desde lá do Evangelho, quando Jesus diz assim: mandai, Senhor, trabalhadores, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Desde essa época, já existia uma extensão imensa a ser evangelizada e uma grande quantidade de pessoas. Hoje, nós continuamos com essa mesma dificuldade. Mas existem heróis e heroínas, pessoas da vida comum, que decidem largar as suas vidas, suas vocações e assumir essa missão heróica, que é levar a palavra de Jesus Cristo para todos os cantos. São jovens que tomam uma decisão, muito mais que uma aventura, muito mais do que um simples momento. São decisões de vida, são missionários, pessoas que decidem levar a palavra de Jesus Cristo para todos os santos. A Madre Ágate, fundadora das Damas, tem uma frase que diz assim: a missão vem acompanhada de graças necessárias. E aqui no Pode Ser Santo, você vai descobrir que a missão também vem acompanhada de histórias extraordinárias. E para nos ajudar a refletir o tema de hoje sobre experiências missionárias, temos a presença de dois ilustres convidados. Uma é filha da nossa paróquia, a irmã Laís. Ela que é religiosa, missionária do Instituto Serva do Senhor. E também temos a presença de Pedro, ele que é seminarista da Arquidiocese de Feira de Santana e historiador. Sejam bem-vindos, minha santa e meu santo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, desde já estamos aqui. Agradeço também o convite e estamos aí para partilhar um pouco, rezarmos juntos e experimentarmos um pouco da graça de Deus nesse dia. E nós começamos agora o nosso bate-papo sâncito com a irmã Laís e o seminarista Pedro. E, por favor, antes de iniciarmos essa história sobre as aventuras missionárias, conte um pouco para a gente como surgiu essa vontade de seguir essas vocações. Comigo nasceu quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Surgiu o desejo de ser coroinha e desde então cresci, foi minha adolescência, minha juventude, com esse desejo crescendo em mim. Como você disse, eu fiz ainda a faculdade antes de entrar no seminário. Quando eu tinha 21 anos, eu entrei para o seminário e estou muito feliz. Eu costumo dizer assim que para que alguém possa entender o que eu digo, assim, quando eu falo sobre vocação, eu queria que todo mundo entrasse no seminário e fosse seminarista também, para que pudesse entender a alegria que eu sinto e a realização que eu sinto em estar como seminarista buscando essa experiência mais próxima com o Senhor. E basicamente isso. Acho que a gente vai ter um tempinho mais para conversar. Sim. Então, o meu despertar vocacional também, como o Senhor, nasceu também dentro dessa perspectiva do serviço, já como coroinha. Né? Eu nunca tive uma família tão católica, né? Uma família que fosse mais na tradição da igreja, que servisse, que fosse a igreja, que tivesse, de fato, um andar missionário, um andar pastoral, mas por ter uma boa catequese, por minha mãe sempre exigir. Minha mãe não ia, mas ela falava que a gente tinha que ir. Então, por ter sempre essa tradição de estar no bom caminho, de fazer parte da igreja, graças a Deus, minha avó, minha mãe, sempre nos educou no caminho do bem.
Então, eu tive boa catequese. Na verdade, o meu despertar cristão mesmo foi dentro da escola, porque a minha catequista era minha professora de religião. Então, tudo muito embolado ali. E graças a Deus, depois me tornei coroinha. Quando me tornei coroinha, me apaixonei pelo serviço. E eu queria estar sempre mais perto, sempre mais. Então, quando você está ali no presbitério, olhando para Jesus de perto, não tem como voltar mais. E é muito gostoso isso, é muito bom sentir essa sensação de estar mais perto de Jesus. Então, o despertar vocacional vem desde sempre e para sempre, e se Deus quiser. Para sempre. E é engraçado, né, quando a gente fala sobre a vocação, porque a igreja coloca a missão como a vocação de todos nós, né? A missão de todos nós católicos. Está no nosso cerne. E ano passado, né, aqui na paróquia, nós tivemos uma visita, né, que foi muito interessante, que foi do padre Antônio Nimick. Ele é redentorista e ele é secretário das obras missionárias do Papa. E ele fala sobre missão, que quando ele fala sobre missão, fica todo mundo tipo, eu quero ser um missionário, sabe? Você tem uma vontade de viver uma missão, sabe? Quando ele fala dos povos que não conhecem o evangelho e da missão da igreja de estar perto desses povos, sabe? E quando ele vai falando, existe uma vontade. Eu fico pensando, não sei se teremos a oportunidade de entrevistá-lo no podcast, porque quando ele veio, não existia ainda. Mas esse contagiar, sabe? E o que eu percebo é que a igreja, ela tem esse fogo do Espírito Santo mesmo que contagia, sabe? Contagia a vontade, por exemplo, quando a gente vai para um evento e a gente se sente contagiado ali com aquela oração, com aquela animação. E a vida missionária é isso da igreja. É esse contágio, essa vontade de falar sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, temos diversas dificuldades, né? Os medos, os empecilhos, a família, né? As estruturas, a sociedade, o julgamento dos amigos, né? Eu lembro muito na escola, às vezes o povo falava assim, você é coroinha? E às vezes chegou uma época que o povo me chamava de coroinha na escola, sabe? E aí eu ficava, sou... Meu apelido na escola já era coroinha. O meu era padre. É bem... O meu também. Não tem pra onde correr. Em apresentação, eu sempre sou padre. Eu também, eu mudei de escola. Quando eu penso que eu vou estar anônimo assim, lá na outra escola, aparece uma criatura e grita, padre, aí pronto. Foi da 5ª série até o ensino médio, padre. Padre, pois é. E aí, no jovem, no adolescente, hoje em dia, graças a Deus, né? Eu lido muito bem com isso, né? Imagina, eu ando com o tamanho do mundo, não tenho problema nenhum. Mas quando a gente é criança, adolescente, a gente fica meio, né? Será? E aí, como é que vocês veem essa questão desse despertar missionário na juventude, sabe? Nesse processo, assim, há um despertar, mas como viver bem isso? Minha santa, eu vejo assim, é próprio da juventude ter o fogo, né? O fogo de uma vivência de algo mais radical, de algo mais profundo. É próprio da juventude ter uma ânsia por uma experiência que dê sentido à vida. É um período, a gente sai da adolescência com aquele desconstrução de mundo, desconstrução de si, uma desconstrução, enfim, de todos os paradigmas que a gente tinha na cabeça enquanto criança, e a psicologia explica isso perfeitamente. E chega a juventude, a gente quer se firmar no mundo, quer ser alguém. Eu me lembro que quando eu era jovem, quando eu estava... Eu ainda sou, né? Somos todos jovens. Menos Paula. Paula não é não. Todos jovens. De alma. O corpo nem sempre, mas a alma sim. Sempre. Pois é.
Eu no auge dos meus 28 anos. Eu sou uma jovem senhora. Não, assim, Mas enfim. enfim. É próprio da juventude ter esse desejo de firmar-se e de querer ser alguém. Eu me lembro aquilo que eu estava dizendo, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu estava nos meus 19, 18 anos mais ou menos, eu falava que meu maior desejo era não ser mais um no mundo. Eu queria ser alguém assim que mudasse realmente os cursos, né? Que fosse alguém que não fosse mais um na história. Na minha cabeça, naquela época, o não ser mais um seria fazer grandes coisas, fazer grandes atos, né? A gente já imagina aquelas grandes figuras com estátua em praça, aquela coisa toda, próprio da juventude, né? Daquela fase ali, e se não tiver isso, tá faltando alguma coisa. Tá faltando tudo, na verdade. Aquele anseio de querer ser mais, né? De Justamente. querer se entregar totalmente a algo. Alguma causa. Sim. E não é à toa que esses muitos movimentos assim mais radicais têm na juventude uma grande aderência, né? Sim. A grande questão da juventude é que nessa ânsia que eu percebo, né, pelo menos na minha percepção, é que nessa ânsia pelo tudo, acaba querendo abraçar tudo e não abraçando nada. O grande risco que a gente que pode se esquecer durante essa fase da vida é de não abraçar o essencial, não olhar o essencial naquilo que ele é em si. Esquecer que o essencial está na simplicidade. E quando eu digo simplicidade aqui, não é só a ausência, mas é justamente na presença do tudo. A presença daquilo que completa, daquilo que faz realmente dar sentido. E a missão, ela passa por isso. Sim. Ela passa por essa busca desse sentido, desse cerne do nosso ser, que preenche a nossa existência. Tem uma frase de Dom Henrique Soares, um vídeo dele que certa vez eu passando assim, eu achei interessante. A juventude tem muito fogo, tem muita ânsia, mas é muito frouxa. Justamente por isso, porque quer abraçar tudo, quer mudar o mundo, mas esquece de buscar o essencial. O que é que está no cerne? O que é que precisa realmente de mudar o mundo? E aí eu relembro aquele provérbio chinês. Se antes de querer sair para mudar o mundo, dê 3 voltas em sua casa e veja o que precisa mudar. Eu acho que com o passar do tempo, e a gente pode perceber assim que a gente quer mudar o mundo na juventude, mas esquece que o primeiro a mudar somos nós, né? Acho que o grande processo da maturidade passa por isso. O processo da maturidade pessoal, vocacional. Eu não sei, irmã, mas também quando a gente está no início da vocação, aquele desejo de entrar, a gente parece que... Tudo é muito empolgante. Justamente, vai dizer Dostoiévski, né, que a gente quer dar a vida pela humanidade, mas esquece que a gente primeiro é chamado a dar a vida pelo outro. Sim. A gente é capaz de amar o mundo inteiro, mas a pessoa que está do nosso lado, nosso próximo, a gente... É muito difícil. É muito difícil. A gente aí diz aquela velha frase, né? Jesus te ama porque não convive com você. Exatamente. A gente esquece desse essencial. E aqui eu evoco, para terminar e passar a fala para a irmã, uma passagem que para mim é fundamental no documento de Aparecida, que para mim sintetiza tudo isso que eu quis dizer. Jesus Cristo é o tudo, né? Quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente experimenta algo que nada que a gente experimentou até então tinha a solidez, né, dessa experiência. Eu tive essa experiência com Jesus aos 9 anos, com a minha catequese, enfim, com os coroinhas.
E eu encontrei aí o sentido da minha vida. Tem gente que quando só encontra quando já está um pouco mais velho, mas mesmo assim encontra. Tem gente que, enfim... E tem gente que precisa reencontrar Reencontrar. o sentido. Pois é. E encontrar Jesus Cristo foi o tudo que aconteceu na nossa vida. Por isso que fazer conhecido é tão importante. Não é algo que está desassociado, porque se isso fez tão bem para mim, eu quero partilhar com os outros. Assim eu sintetizo e termino minha... Agora é minha santa. E é tudo que o Senhor falou, e são aquelas questões. Quando eu morava no interior. Quando eu vim morar aqui, morávamos só eu e meu irmão. Nós ainda éramos de menor, viemos para cá para concluir o ensino médio, então ficávamos só eu e meu irmão em casa. E aí nós começamos a encontrar, a tentar encontrar algo que preenchesse o nosso tempo vago. E eu estava lendo Eclesiastes, e quando eu sempre lembro do capítulo 12, versículo 1, que vem: jovem, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Senhor na tua mocidade, dedica-se a Ele. E aquilo me ardia muito o meu coração, mas eu não sabia como. Já que eu tinha vindo do interior, eu não conhecia nada. E quem me mostrou essa paróquia, na verdade, foram as pessoas mais simples. As pessoas que vêm para a paróquia, que rezam texto, e que não foram as pessoas que já serviam. E quando aquilo me marcou, porque muitas vezes a gente esquece de chamar quem vem ainda. E ainda como jovem, para mim me encontrar aqui, foi um desafio muito grande, porque eu queria servir, mas o que e como? E isso me deixava muito inquieta. E aí, na catequese, com o Vitor, que hoje também é frei, ele perguntou na catequese quem queria ser coroinha. Eu falei, tá aí, eu vou. E quando eu entrei no grupo de coroinhas, eu via que eu não precisava de mais nada. Nada para me preencher. Porque aquilo tudo me fazia ter responsabilidade, me fazia ser melhor, me fazia ter compromisso, me fazia adorar, né? Já que o lema dos coroinhas é a Eucaristia, é nada mais do que a Eucaristia. E eu precisava sair de mim mesma para reencontrar Cristo, para voltar para Cristo e para tentar me dedicar a Ele. Né? Eu acho que hoje em dia é uma dificuldade muito maior para a juventude, porque nós temos muitas outras coisas que preenchem o nosso tempo. Nós temos muitas outras coisas que preenchem o nosso corpo, que preenchem a nossa mente, que preenchem tudo. Então, você encontrar algo muito maior, algo muito melhor, para você colocar no lugar de tantas coisas que se tem ao seu redor, é uma dificuldade muito grande. Quando eu era chamada de coroinha na igreja, na escola, ai meu Deus do céu, o povo todo vai me... E algumas pessoas se achavam, era bonitinho, porque também faziam parte da igreja, também era caminhado, mas para outras pessoas era muito cafona. Sim. Você servir, você coloca uma túnica branca para ir servir, para estar lá em cima do altar e servir. Já dizia, tão nova, tão beata. É bem isso. Eu fiz. Tão nova, tão beata. E aí vem a questão familiar também. Minha mãe, você só vai morar na igreja, né? Pelo visto. Carregar as malas. É bem isso. Eu gosto da Nívia. E aí se vem esses desafios que são mais interiores. Sim. Né? De você saber que aquilo ali vale a pena. Aquilo ali é bom, aquilo vale a pena, aquilo ali é o melhor que eu tenho. E se oferecer o melhor. Né? Na juventude é muito difícil você encontrar algo muito, sabe, algo que te prenda, mas, como diz no Eclesiastes, se você não encontrar para servir na juventude, para servir o quanto antes, depois a gente vai encontrando outras coisas que vai preenchendo esse espaço, e aí fica muito mais difícil. Né? Só complementar a sua fala, e uma coisa que eu percebo que o meu tempo de adolescência é diferente do de hoje. Na minha época... Muito. O meu celular era o Nokia 2112, que o mais potente que tinha era mandar SMS.
né? A mensagem de texto. Entregando a Obrigada, idade aí. ó. Senhor. Justamente. Não sou tão velha. Eu sou da época que quando pegava a fita cassete. A gente rebobinava. Tinha que ter a paciência de rebobinar para entregar, senão pagava a multa da locadora. Tá vendo? Oh, Deus, glória a Tá Deus. vendo? Quem experimentou mais isso aí de perder pose da... Olha, mas eu falo algo, só pra finalizar aqui. Às vezes eu acho que algumas coisas que a gente... Lógico, eu amo tecnologia. Sim. Amo tecnologia, louvado seja por a gente não precisar ter DVD, sabe? Obrigada, Senhor. Então, assim, eu amo a tecnologia, mas eu percebo algumas coisas que aconteceram na minha adolescência, ali naquele período dos anos 90, e como isso me ajudou a lidar com certas coisas na vida adulta. E às vezes eu vejo, por exemplo, eu sou professora, então eu lido com algumas questões hoje em sala de aula que eu fico tipo, sério, como você vai lidar com isso? Né? Então, crianças assim que não sabem lidar com situações muito simples. Por exemplo, o ócio. Eu lembro que eu chegava da escola, independente de ter tarefa ou não, eu tinha um horário de ir para televisão. Sim. Que era o horário que o desenho que eu podia assistir era permitido. E assim, o que eu fazia até o horário disso, se eu tivesse atividade da escola, eu faria atividade da escola. Se eu não tivesse atividade da escola, eu teria que inventar. Eu teria que procurar algo para fazer naquele tempo. Isso mesmo. Não tinha celular. Não tinha notebook. Não tinha brinquedo. A gente fazia algo ali. A gente criava ali. Então, de meio-dia, que era a hora que eu chegava da escola, dali que eu almoçava, né? Tomava banho e almoçava. Até 4 horas da tarde, a hora parecia que se arrastava ali, sabe? Então eu deitava no chão, deitava no sofá, eu brincava, eu desenhava, eu descobri um negócio em casa que era um plástico que se eu colocasse dava para riscar por cima. Você inventava, mas você lidava com algo que se chamava o ócio. Você não tem algo para fazer. Cara, você não tem algo para fazer? Inventa. Ou simplesmente não faz nada. Sim. E espera. E hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não esteja fazendo nada. Isso. Né? E aí a gente vai se escondendo atrás de tantas coisas para fazer e deixando o eu para trás. Justamente. Exato. E eu comentei essa questão justamente por causa de um ponto que está por trás disso tudo, né? Você comentou aí da questão da vamos dizer assim, da falta de tato de algumas vezes que as gerações atuais têm para lidar com algumas situações. Eu falei dessa questão assim também para dizer, na minha época, de certa forma, as coisas ainda eram tanto devagar para acontecer uma mudança assim. Hoje está tudo muito rápido. Hoje é tudo muito, muito veloz. O que eu hoje aprendi, amanhã pode já não mais servir, ou precisa ser atualizado, precisa... Antes isso era uma coisa mais vamos dizer assim, não é que seja tranquila, mas é que a gente podia aprender um pouquinho mais. Dava tempo de aprender. Dava tempo. Hoje não, hoje é tudo tão... Não é à toa que os casos de ansiedade, os casos de depressão, na juventude estão, ainda mais depois da pandemia agora, né? São exorbitantes os casos, o número de casos. E isso é um problema, assim, que precisa ser analisado no fundo, porque essa juventude que está aí, que está sofrendo com tudo isso, ela também tem esse desejo, também tem esse mesmo fogo, essa mesma intensidade, quer buscar essa mesma intensidade de vida. Só que parece que está tudo tão fluido, está tudo tão líquido, vai dizer Bauman. Só que aí
Balmo fala de uma liquidez. Eu acho que hoje tá tão gasoso, É, sabe? já Eu tá. acho que se Balmo tivesse hoje, ninguém ia dizer, não, é mais líquido não. É gasoso, sabe? Justamente. O estado é gasoso. É. Que até mesmo as referências de vida são tão gasosas que para a juventude fixar uma raiz em algo é realmente mais complicado hoje em dia, né? Pelo menos a minha percepção. Não sei a percepção de vocês assim. É isso. Mas, e aí está o grande desafio da evangelização hoje em dia. O grande desafio de se fazer missionário. Hoje a gente quer tudo muito rápido, agora para já. E esquece que o nosso corpo tem um processo, a nossa mente tem um processo. E tal como o nosso físico tem, o nosso espiritual também tem. Tem coisas que a gente não vai entender do dia para a noite. Tem dia... A própria conversão, o crescimento, ele não se dá da noite para o dia. Sim. E você sair de si para entrar na realidade do outro, que é o princípio básico da missão, né? Você sair de si para levar alguém com A maiúsculo, alguém, Jesus Cristo, passa justamente por essa percepção que a fluidez do mundo de hoje às vezes parece camuflar. Sim, sim. Né? Parece aí a igreja se torna, já era antigamente, hoje mais ainda, parece que é coisa de velho, ou então os jovens que querem entrar muitas vezes diante dessa fluidez, diante dessa vou inventar uma palavra aqui, vaporicidade das coisas, acabam olhando para o passado com um olhar de muito encantamento, uma melancolia. Né? Como se tudo fosse lindo. Justamente. Vislumbrar algo que não existe tanto assim. Pois é. Ou olha para o passado com esse encantamento, com essa glória. Tem até um historiador que diz isso, eu me esqueci o nome dele, que é natural da humanidade, ainda mais no nosso tempo, em tempos de crise, olhar para trás e ver que a grama do vizinho era mais verde. Sim, sim. Antigamente a água era mais gostosa. Antigamente a comida era melhor. Antigamente. E não para ver, mas sim, e o hoje? E minhas respostas para o hoje? Aí a gente acaba entrando em um processo de até pecar, de achar que o evangelho não é atual. De esquecer que o evangelho se atualiza à humanidade, se atualiza às experiências de hoje, se atualiza aos tempos atuais. Sim. Né? Até o modo de se falar, o modo de pregar, o modo de abrir a Bíblia, o modo de se ler a Bíblia. Então se atualiza, não é algo que muda. Sim. Não muda, a palavra de Deus não muda, o evangelho não muda, é o mesmo. Só que ele se atualiza para poder chegar a todos. É muito diferente. Justamente. Aí entra também o outro extremo, né? Que aqueles que diante dessa realidade, acabam se conformando não, então não precisa... não precisa de nada, é tudo muito paz e amor, vamos levar minha vida assim... Então, vai do 8 ao 80. Não as bordas, né? Justamente, as bordas, aquela questão da falta dessas raízes. Sim, Diante sim. dessa questão de querer abraçar o mundo, de querer ser alguém, não encontrando, diante a própria mentalidade cultural, a gente está imerso, a gente não percebe, mas parece que já faz parte do modus operandi da nossa juventude, enfim, de todo mundo, assim, de uma forma geral. Uhum. E acaba não fixando raízes, e por não fixar raízes e querer dar uma resposta a algo que precisa ser solidificado, vai para os extremos. Sim. E aí acontece isso que a gente está vendo hoje, né, na nossa realidade, no Aí nosso muitas Brasil. vezes a gente corre o risco de dar um passo antes de estar. A gente esquece que a igreja tem-se a tradição, tem o magistério, tem Bíblia, tem escritura, tem tudo. Então a gente esquece de fixar os nossos passos aqui, a gente esquece muitas vezes de congregar. A gente perde o sentido dessa palavra de congregar. Congregar é estar com. Eu estou com quem? Eu estou com a minha paróquia, eu estou com a minha diocese, eu estou com o meu povo, eu estou com o meu grupo. E muitas vezes essa necessidade de se fazer parte de um grupo
Muitas vezes o jovem acaba se perdendo nisso, porque nem sempre você precisa já entrar na igreja e já fazer parte de um grupo. Primeiro você precisa estar ali no banco, aprender. Primeiro você precisa estar ali no banco e saber que você está com a igreja primeiro, para depois você fazer parte, para depois você ensinar, para depois você já estar à frente. Quando eu passei por uma dificuldade logo no meu postulantado, no 2º ano que eu fui para o convento, eu estava muito, muito desanimada. Eu fui para o meu diretor espiritual, falei para ele, eu não sei mais nem o que eu estou fazendo aqui. Ele virou para mim e falou uma frase que me acompanha até hoje. Ele, irmã Laís, a gente tem motivos para entrar. Quando a gente encontra motivos para entrar, é bom. É muito bom, é satisfatório. Depois que a gente solidifica esse desejo para entrar, que é servir ao amado, a gente, com o tempo, precisa aprender os motivos para permanecer. Porque nem sempre os motivos que me fez entrar é os motivos que vai me fazer permanecer. E isso foi muito, muito interessante. E muitas vezes a juventude não se percebe primeiro o motivo para estar. Aí, quando acontecer o primeiro vento forte, aí não sabe o porquê permanece. Sim. Acaba não se tendo tanto motivo para permanecer. Né? E a missionariedade é isso, é estar com a igreja, é ser com a igreja, é servir com a igreja. Justamente, sentir-se também igreja, né? Sim. E uma coisa que a senhora falou que hoje também eu percebo, assim, sabe? A gente tem notado muito um isolamento. Sim. A gente está conectado com o mundo. Sim. Recebe curtida, mensagem. É igual aquele filme da Minha Mãe é uma Peça, que a dona Hermínia lá agoniada, pensando que, meu Deus, já devo estar com 50 mensagens aqui dos meus filhos preocupados. Quando abre, Nada. 3 mensagens só, e acho que foi de grupo de bom dia, não me lembro exatamente do filme. Mas assim, a gente está conectado ao mundo, está tudo acontecendo, a gente está por dentro de tudo, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão isolados, Sozinhos. tão sozinhos. A gente tem tudo muito fácil e ao mesmo tempo distante. Sim. É basicamente isso. A gente parece que, olhando, volta àquilo que eu disse, não é à toa esses inúmeros casos aí de ansiedade, Sim. esses inúmeros casos de... uma coisa que eu acho, abrindo um parêntese, hoje em dia tem muitos que principalmente esses que vivem conectados, que têm grandes problemas de sono, essas coisas todas, porque nem sequer saem mais não tem o contato com os raios de sol, não tem eu não sei explicar direito. Tem dificuldade de desacelerar. Justamente. Sabe? É essa questão de voltar-se para si e desacelerar. Sabe? Justamente. Do processo da espera. Do processo Justamente. que tudo... essa história... Quando você... tipo uma fala que Pedro falava bem assim... É tudo tão rápido, parece que não conecta, sabe? As relações são assim. Então, eu conheço o Arthur hoje, eu já vou lá no Instagram e eu peço para ser amiga do Arthur. Agora ele é meu amigo, né? Vou começar a lhe seguir, Arthur. E eu começo a achar que eu sei da vida do Arthur porque eu vejo o que ele posta. Uhum. Sendo que aquilo ali é uma grande peneira, é um grande feixe. Máscara. Né? E uma grande máscara. Sim. Então, assim, ele coloca algo, o que eu tenho acesso, o que ele posta. E por o que ele achar o que ele posta, eu acho que eu conheço a vida dele, que eu sei da vida dele, sendo que eu não conheço. Sim. Sendo que eu não sei as dores do outro. Eu começo a estar tão distante do outro, sabe? E uma coisa também que a irmã Laís falava sobre o evangelho ser atual. E eu falava com o Pedro, e a senhora falando agora, eu lembrei da segunda leitura do domingo, que Paulo manda a carta para os Coríntios, né? E Paulo diz assim, de quem vocês são seguidores? Porque a comunidade de Corinto já estava vivendo isso, sabe? Dizendo assim, eu sou seguidor de Paulo. Aí o outro diz assim, eu sou seguidor de Cefas, de Pedro. Aí o outro diz assim, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Aí Paulo pergunta também assim, por algum acaso, quem foi que morreu por vocês? Isso mesmo.
por algum acaso, quem foi que deu a vida por vocês? Foi Paulo? Fui eu? Foi Pedro? Quem deu foi Jesus Cristo. Então a gente vive hoje nesses grupinhos, sabe? Sim. De que uns dizem assim, não, eu sigo que blogueiro, né? Não vou falar o nome, não, caramba, os problemas, né? Mas eu sigo o que fulaninho fala. Sim. Eu sigo o que o grupo tal fala. Eu só sigo, eu vou me confessar quando o padre tal manda. Só gosto da homilia de tal padre. Isso, sabe? Isso mesmo. E eu sigo fulaninho. E aí a pergunta que não quer calar, né? Diz assim, quem foi que deu a vida por você? Sim. E a gente atualiza isso, essa leitura de quando Sim. Paulo fala assim, quem foi? E Paulo, ele é muito sincero. Sim. Porque Paulo, ele diz assim, olha, eu sou um missionário. E de Cristo. E de Cristo, eu estou lhe passando uma verdade. E hoje, nós não vemos essa verdade em alguns Sim. que colocam máscaras, né? E querem colocar rótulos em cima das pessoas e rótulos em cima de santidade. Hoje em dia a gente vive na realidade que a gente quer escolher quem é santo. Isso. Justamente. Escolher quem pode ter autoridade e quem não pode. Quem é santo, quem não é. Quem faz parte de... Qual grupo é melhor e qual não é. Então, hoje a gente vive uma superficialidade que Jesus vem nos pedir hoje, assim como ele pediu lá a Coríntios, a Éfesos, aos apóstolos, a todos que o seguiam, vamos para as águas mais profundas. A profundidade. Quando a gente se aprofunda, é muito mais... A gente acaba esquecendo do nosso querer, né? A minha opinião, e aí a gente pensa como a igreja. A gente age com a igreja, a gente vive e a gente se torna a igreja. Quando a gente acaba tendo essa dimensão de ir para as águas mais profundas. Né? Deixar ser guiado por ele. Quando o anjo pede para o profeta, venha, pode vir mais. O rio está aqui. E o profeta fala, mas não dava para mim ir mais, só nadando. Então ele teve que mergulhar. E mergulhando ele teve que ser guiado. Guiado pelo Cristo, guiado por Deus, guiado pela igreja. Né? E quando a gente se lança nas águas mais profundas, deixa que a água que estava no joelho suba até o pescoço, vá até a cabeça, e a gente é emergido nessa água, a gente vive com a igreja. E a gente se despir. Exatamente. Essa palavra que a senhora fala, o que eu aprendo muito com ela é o que eu tenho que me despir. Sim. Eu tenho que me despir das minhas verdades, das minhas máscaras, das minhas armaduras. Sim. Sabe? Aqui é confortável para mim. Aqui é aquela história que eu tô na igreja, eu tô em Deus, mas aqui é confortável para mim. A partir do momento que eu caminho, então, e agora? E agora? Em que eu me seguro? Né? Já dizia aquele ditado, água não tem cabelo. Então, onde é que eu me seguro? Então, ou eu confio. Sim. E eu né, tiro tudo que me amarra e eu verdadeiro me permito ser guiada pelo Espírito Santo. Sim. Ou eu fico nessa de, não, eu só quero ir até aqui. Ou você já fraqueja e desiste logo. Sim. Não tem como você seguir um caminho sem ter força para seguir. Sim. E voltando ao tema de missão, a gente gostaria de saber um pouco sobre vocês. Então, começando pela irmã Laís. Conta pra gente um pouco como é a sua caminhada missionária. Onde você já se viu e onde você está atualmente? Então, Servindo. eu estava até resenhando com os meninos, que eu já morei em tanto lugar que... Quando eu saí daqui, eu fiz a minha experiência vocacional lá no extremo sul da Bahia, em Eunápolis, que é onde fica a nossa casa-mãe. Quando eu fui para o aspirantado, continuei morando no extremo sul da Bahia, mas em Itapebi. Em Itapebi, nós temos creche, né, de crianças carentes. Nós acolhemos crianças desde cedinho até o fim da tarde, e ali eles fazem as refeições e passam o dia todo conosco. No postulantado, eu fui para Irará, que já é aqui perto de Feira de Santana, onde eu fiz meu postulantado, que é uma casa de idosos, que nós acolhemos 30 a 35 idosos lá. Então, é um desafio muito bom,
Lá também nós fazemos missão, somos responsáveis por pastorais. Os meus 2 anos de noviciado, que é o canônico e o pastoral, eu fiz em Eunápolis, que lá é a casa do nosso noviciado, se concentra lá. Agora, que lá em Eunápolis é uma casa de retiro. Lá a gente tem a casa de retiro, uma casa também de acolhimento. E agora, atualmente, eu estou morando em Araraquara, lá em São Paulo, onde nós cuidamos de 150 idosos e estamos lá. Atualmente, eu sou coordenadora geral da instituição, sou responsável por um setor e irmã. E você, Pedro? Conta pra gente um pouquinho. Meus santos. Eu, contando um pouquinho da trajetória já vocacional, eu fiz meu primeiro ano de seminário numa cidade vizinha, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos. Fiz um ano de ano propedêutico lá. Depois voltei para a Feira de Santana, fiz 2 anos de filosofia. E aí fiz a minha grande experiência missionária extra, né? Fora da minha realidade de Bahia, foi morar 1 ano em Manaus. Nossa arquidiocese de Feira de Santana tem uma área missionária lá, na periferia de Manaus, no bairro União da Vitória. Cuidamos de 20 comunidades na área periférica e também rural de Manaus. Então, passei 1 ano lá, o ano da pandemia, aquela agonia toda eu vivi, experimentei tudo lá em Manaus, passei 3 meses em casa, fui para a missão para ficar na cama deitado, porque não tinha... 3 meses fiquei lá. Foi para a missão para ser a missão. Para ser a missão, justamente. Passei 3 meses em casa por causa da pandemia. Sim. Depois voltei aos poucos e no básico mesmo. Não tinha... Devido às restrições que tiveram, né, a gente tinha o essencial mesmo. Voltei em 2021 e continuei meus estudos, só que agora na teologia. Esse ano, com fé em Deus, eu faço meu 3º ano de teologia. Ano que vem é meu último. Uhum. E vocês têm algum momento muito marcante para compartilhar conosco em relação a essas missões? São muitos. Eu estava comentando com a Amanda ontem. É muito difícil você conseguir elencar você escolher um e ficar com aquele. É muito... E quando a gente fala de missão, eu sempre tive, na verdade, essa impressão de que missão é sair, é ir para fora, é servir. Como coroinha, aqui da paróquia, a gente sempre ia para os interiores e a gente servia muito nos interiores. Muito, muito mesmo. E quando eu fui para o convento, a minha primeira obra foi na creche, mas aí a gente também tinha pastoral. Depois, eu fui para o asilo. Aí foi o meu grande... Eu costumo dizer que eu acordei para saber o que é missão. Quando eu fui para o asilo, eu olhava para tudo aquilo, a gente não tinha tempo de fazer missão. E aquilo bateu muito em mim, porque eu fui justamente para um Instituto Missionário Servas do Senhor. Tá, vou fazer missão. E aí, onde eu virei para o meu confessor, eu falei para ele, mas eu não estou fazendo missão, não. Eu não estou saindo de casa, eu não estou indo. E aí ele virou para mim e falou, volte para casa e perceba o que é missão para você. E aí eu fui rezar, eu rezei. E aí, depois de um tempo, lendo, rezando, é que eu percebi que não é você sair de casa para você fazer missão. É você estar com alguém, é você ser para alguém que é fazer missão. Lá a gente pega muitas... Você trabalhando em obras, você pega muitas realidades diferentes das que você conhece. E ali são realidades muito palpáveis. Antes, para mim, missão era você mudar, era eu tentar ir na casa de alguém, dar esperança para alguém, tentar mudar a vida de alguém. Quando eu fui para a obra, é que eu percebi que não é eu ir. Muitas vezes vem
Né? Aquilo que a gente fala, Cristo, ele não espera que a gente vá até ele, ele vem até nós. Muitas vezes a gente é que não vê ele, a gente é que não responde aos apelos dele, mas ele vem até nós. E recebendo os idosos, a minha maior conquista como missionária era poder ver a evolução de cada idoso, de cada criança ali dentro. Para mim, ali dentro. Idosos que chegavam para a gente sem andar e com 3, 4 meses, com fisioterapia, com a dieta, com a nutrição adequada, ele conseguia andar de novo. E ele olhar para você com um olhar de gratidão, que ele não precisava mais falar. Sabe, pessoas que não tinha mais família, que a gente ia lá e fazia o velório, a gente enterrava. Sim. E muitas vezes isso vem muito em conflito, porque às vezes a gente espera sair de casa para fazer missão. Né? Agora, minha família faz muito parte da igreja, sim, de verdade. Minha mãe, sou eu e mais 2 irmãos. Nós 3 éramos coroinhas da igreja. Agora, minha mãe tem uma caminhada muito bonita na igreja. Minha mãe faz parte do grupo da Legião de Maria. Minha avó sempre reza muito. Meus tios sempre rezam muito. E isso sempre foi o meu desejo, fazer com que minha família fizesse parte da mesma igreja que eu. Quando eu fui para o convento, minha mãe não gostava dessa história, dessa conversa, não, de ir para o convento. Era para estar em casa, era para construir família em casa. E percebendo agora, depois de tantas orações e orações respondidas, que minha família fazendo parte da igreja é uma resposta missionária muito bonita. Sim. É a resposta missionária que se faz. Eu estava comentando com o Paulo antes da gente entrar, quando a minha primeira experiência missionária como coroinha foi quando a gente foi servir. Eu fui servir em um batizado no interior. O padre falou, a gente tem um batizado ali para fazer, vamos lá? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei lá, eram 78 batizados. A igreja era deste tamanho. Eu falei, como é que este padre vai fazer batizado aqui dentro? Ele virou para mim e falou, não, pode colocar o altar lá fora, pode fazer uma roda com todo mundo e a gente vai batizar todo mundo lá fora. E como a minha primeira experiência com o Cristo pobre, ele não estava sujo, ele não estava nu, ele não estava com fome, ele não estava me pedindo esmola. Aquelas pessoas olhavam com um olhar de gratidão, que a gente estava dando... A única coisa que a gente tinha para eles era dar Cristo ali naquele momento. E eram batizados de pessoas, de crianças até idosos. Então, você vê o anseio das pessoas de quererem mais, de querer mais a Cristo. E aquilo me marcou muito com esses batizados, porque a gente foi para debaixo de um buzeiro. Quando a gente começou, quando o padre começou a batizar, fez um lamacel na porta da igreja, minha túnica não valia mais de nada, de tanto barro que tinha. E eu saí dali com o coração tão cheio. Sim. Porque não faltou dignidade no culto. Não faltou dignidade para oferecer o sacramento para aquelas pessoas que estavam ali pedindo. E quando a gente voltava uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, naquelas comunidades, a maioria das pessoas estavam ali. Então, há uma certeza muito grande de que vale a pena. Né? Vale a pena você ser a resposta na vida de alguém, você ser o Cristo na vida de alguém, de uma forma que você, muitas vezes, nem dá tanto valor, nem percebe tanto. E é muito gratificante. Pessoas que vêm pedir algo que você nem tem para oferecer, mas que você sabe que aquele com que você anda, com aquele que segue, é o que dá. Você só está ali como instrumento. E vai. Eu posso dizer 2? Prometo que eu vou ser breve. Foi não na minha percepção de ser útil, de me sentir útil para alguém, mas foi justamente na minha inutilidade que eu percebi o que é realmente fazer missão. Durante a pandemia, como eu falei para vocês, né, eu fui para Manaus. A Covid era uma coisa assim lá do outro lado do Atlântico, né? A gente não tinha ainda a noção como ia chegar e como seria aqui. Eu fui no dia 21 de janeiro de 2020 para Manaus
E minha cabeça já vinha várias coisas, né? Como é que vai ser, principalmente a Semana Santa. Eu já ia para as comunidades assim e começava a pensar, meu Deus, como é que vai ser, qual comunidade eu vou passar a Semana Santa? Eu quero passar a Semana Santa com esse povo. Aquele ânimo, aquela coisa toda, nas vésperas de fechar tudo, a gente estava no encontro com os jovens, no acampamento para os jovens lá. E aquela dinâmica, aquela coisa toda, de repente fecha tudo. Nem missa direito a gente estava podendo ter, né? Assim, nem direito não, a gente não estava podendo mesmo, Sim, né? sim. Ter missa, tá tudo fechado mesmo. Minha Semana Santa, que eu pensei que ia ser uma Semana Santa em alguma comunidade, foi uma Semana Santa na capela da casa paroquial. E justamente no Sábado Santo eu manifestei meus primeiros sintomas do Covid. Tive Covid lá, graças a Deus não foi tão grave assim, mas diante da situação, né, a cabeça já... Sim. Enfim, nesse processo todo aí, com tudo fechado, com tudo sem saber, né, sem ter uma perspectiva de quando voltaria, de como é que seria, tipo, mais 15 dias fechado, mais 15 dias fechado, mais 15 dias. E haja 15 dias. Eu me lembro desses 15 dias com muita uma recordação assim enfim, eu não tenho nem palavras para dizer, mas eu me lembro desses 15 dias, mais 15 dias. E assim, diante dessa incerteza de como seria, de como é que a gente poderia trabalhar diante daquela situação, eu me vi numa terra estrangeira, longe, extremamente longe de casa, do outro lado do Brasil, sem amigos direito assim. O amigo que eu tinha era os padres e o seminarista. Os padres, às vezes, precisavam sair para resolver alguma coisa. O outro rapaz eu não ia aprender, né? O outro rapaz que foi comigo, outro seminarista. Então, ele era muito no canto dele. Então, assim, às vezes a gente rezava... Às vezes não, a gente rezava às 6 horas, às vésperas. Jantava, ele ia para o quarto e lá já ia dormir. 6, 7 da noite já estava no quarto. E eu ficava sozinho na casa paroquial, às vezes. Diante dessa realidade... com medo aqui de como seria minha família aqui na Bahia, né, lá em Feira de Santana. Minha tia tinha descoberto recentemente uma gravidez. E o medo dela pegar, o medo de... A sensação de estar perdendo esse momento com minha família, sabe? Minha tia-avó paterna, nesse período, descobriu um câncer de estômago. Foi internada, veio a falecer, e esse turbilhão na minha cabeça passava. Então, Porque na vida do cristão nada acontece assim com calma. Não, pois é. É tudo de Nada uma é fácil. vez, meu Deus. Não, a vida do crente não é fácil. Mas isso é verdade. Nada vem devagarzinho, né? Tudo... Vai acontecer isso. Quando Quando vem... Tudo de vez. É o olho do furacão, tá ligado? Pois é, minha irmã. Quando você vai ver, já tá no meio. Já tô no meio, na ponta, em cima, embaixo. Vai levando a gente assim. E eu me deparava com essa situação e dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A minha cabeça vinha assim, essas horas passam infinitas coisas na cabeça. Eu dizia, meu Deus, se eu morrer aqui, eu vou ser enterrado aqui. Como indígena? Eu vou ser enterrado aqui. Meu Deus, não vou ter nem para ir para minha terra. Vou ter que ser enterrado aqui. E assim, ficava, meu Deus, e agora? E diante dessa expectativa, diante dessa agonia, meu consolo veio do estudo da palavra. Veio de momentos assim, eu disse, não, eu preciso agora, mais do que nunca, ter um contato com a palavra de Deus. Toda noite antes de dormir, eu ia ler o Evangelho de Mateus. Foi meu norte naquele ano. E aí, num determinado dia, por isso que eu falo da minha inutilidade,
eu percebi que a maior missão que eu podia fazer ali naquele momento, naquela terra, era rezar. Minha cabeça estava dizendo, volte para a Bahia, volte para casa, já não tem mais serventia você aqui. Mas não, eu tinha ido para lá para estar com eles. Se tudo que eu pudesse de missão era estar com eles e rezar por eles, então era isso que Deus queria de mim. Eu rezava nas vésperas. As vésperas da oração é uma oração que os padres seminaristas, né, fazem na parte da tardezinha, assim, já na noite. E todas as orações eu colocava o meu povo da Amazônia, meu povo dessa área missionária. Porque ali eu pude perceber que Deus me queria ali, inútil. A minha utilidade era rezar. Era ser igreja, é isso que a irmã falava. Eu sou... A primeira coisa é se sentir igreja. É saber o que é igreja. A igreja vai ensinar a igreja. A igreja não é o Papa, bispos e lá embaixo. Não. A igreja é povo de Deus a caminho do céu. Sim. Pelo batismo eu sou irmão. Eu sou seu irmão. Apesar de estar conhecendo vocês agora... Mas pelo batismo eu já sou irmão de vocês, a gente é mesmo pai, e eu estou unido a vocês pelo corpo de Cristo, pelo batismo, pelo laço sacramental. Nós somos irmãos, um só corpo. E é muito interessante você falar isso. A primeira vez que eu fui fazer missão, já fazendo parte do instituto, eu fui sozinha. Eu fui com a irmã Andressa, que era postulante comigo, mas ela foi para um norte totalmente diferente, eu fui para outro. Quando eu cheguei na casa da mulher, eu falei, Senhor, não sei quem é a dona da casa. Eu não sei nem onde eu estou direito, porque eu não sabia nem o nome da cidade. E aí, eu lembro que... Aí eu me recordei de uma palavra que o nosso pai fundador nos falou, logo quando eu estava entrando no seminário, ou no convento. Já estou trocando os papéis aqui. Quando eu entrei, e aí a gente conversando, ele falou, não se preocupe. Você não está sozinha. Você não deixou sua família. Onde tem um batizado, o outro batizado não está sozinho. Porque nós somos o povo, nós somos uma família só. Nós somos um só pelo batismo. E aquilo me acompanhou muito, porque as dificuldades da missão você ir para um lugar que você não sabe de nada, você não conhece ninguém. E é muito desafiador isso. Tudo isso é muito desafiador. Nós temos um quadro aqui no Pode Ser Santo que se chama Martelo dos Hereges. Eita! E aí a gente vai rodar a vinheta para começar. Hoje o Martelo dos Hereges é bem especial, porque Martelo dos Hereges é um título de Santo Antônio, mas quem vai meter o martelo nos hereges hoje vai ser o Papa Francisco. No sábado passado, dia 21, o Papa Francisco ele falava ao Pontifício Colégio Urbano de Propaganda Fide, e ele falava exatamente sobre essa questão dos missionários. E hoje o Martelo dos Hereges vai bater fortemente sobre as pessoas que querem rotular os cristãos, rotular as pessoas de forma cruel, com uma falsa santidade que não existe. O Martelo dos Hereges hoje, o Papa Francisco vai nos trazer a seguinte frase: missionários são credíveis, não pelo hábito que usam, mas pela coerência e sinceridade. Primeiro ponto que o Papa Francisco vai falar é que o missionário, aquele que realmente deseja falar, ele tem que despojar das suas máscaras. Sim. Retire as máscaras a ser como Jesus, credíveis pela harmonia que nele transpirava entre os que anunciavam e o que fazia, a saírem de si mesmos para encontrarem os outros e abrirem-se ao diálogo. A propósito de coragem e autenticidade, o Papa faz um convite a despojar-se das máscaras usadas, talvez para parecer perfeitos, impecáveis e cada vez melhores. As máscaras, elas não são necessárias.
Então, o Papa Francisco, a primeira coisa que ele fala é dessa retirada de máscara, do você ser verdadeiro. Ser verdadeiro como Cristo era, chorando quando tinha que chorar, estando com o povo como tinha que estar. A segunda coisa que o Papa Francisco vem falar é que o discípulo missionário deve ser, depois, capaz de sair de si mesmo. Porque, de outra forma, se corre o risco de adorar um Deus que é somente uma projeção das suas próprias necessidades. Como nós vemos, muitas pessoas colocam Deus como um escravo de suas vontades. Eu rezo a Deus para que Ele me dê o meu emprego, para que Ele dê a minha saúde. Deus olhe para as minhas necessidades, Deus veja a minha. E eu acabo vivendo um Deus escravo de mim. Eu acabo olhando para Deus, né? E isso é bíblico, né? Histórico. Eu, em vez de olhar para Deus, eu olho para o meu umbigo. Isso é pela ausência de eu sair de mim. De no momento que eu disse, ai meu Deus, eu queria tanto algo, e aí quando eu vou lá na casa do irmão, eu vejo que ele precisa muito mais do que eu. Em vez de estar pedindo, ele está agradecendo. Sim. Pelo que tem. No terceiro ponto, o Papa Francisco, para dar a última martelada nos hereges, ele vai dizer assim, por último, a abertura ao diálogo. É preciso abrir-se ao diálogo com Deus na oração, que é também um êxodo do nosso eu para acolhê-lo. Depois, esclarece Papa Francisco, abrir-se ao diálogo fraterno, numa abertura radical ao outro. O mundo tem necessidade de diálogo, tem necessidade de paz. Então, o Papa Francisco ele veio arrochar o martelo de verdade, né? Bater com força, para falar exatamente nessas pessoas que querem rotular. Rotular a santidade, rotular a necessidade do outro. Sim. Né? Eu vejo muito, e isso nessa questão missionária, pessoas, infelizmente, que querem rotular a necessidade do outro. Né? De dizer assim, não, eu vou doar comida, porque parece que o outro não precisa de um material de limpeza, de um perfume, de um sabonete. Não. Né? Eu rotulo a necessidade do outro. Eu vivo colocando no outro uma expectativa daquilo que eu acredito que é certo. Não é possível que ele seja santo. Olha, ele usa camiseta. Olha, não é possível que ele seja santo. Ele escuta tal música. Eu começo a colocar um rótulo de santidade, uma máscara de santidade, uma necessidade que o outro seja da forma como eu quero. Isso vai nos quebrando porque não existe diálogo, não existe unidade, não existe verdade no olhar no outro. E para você ser missionário, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o olhar de julgamento da necessidade do outro. Então, hoje, quando a gente preparava o martelo dos hereges, eu dizia, hoje o título de martelo dos hereges é de Santo Antônio, mas quem vai bater o martelo hoje é o Papa Francisco. E bateu com força. Quase o Thor, né? O martelo do Thor. Ai. E, assim, para a gente só completar esse bate-papo, a gente precisava algo que só para completar, assim, uma cerejinha, é a questão de que sair de missão é você sair da sua caixinha. Sim. É você sair de si. Literalmente, eu não preciso, né? Já fui mandar, mas assim, eu não preciso ir na África, eu não preciso sair daqui na China, apesar que eu tenho um profundo desejo, minha gente, de que o Pode Ser Santo chegue na China. Vai chegar. É meu sonho. O sonho dela é receber um e-mail da China. Então vai receber. Quem tiver da China aí. Alô, pessoal da China, a gente quer vocês aqui. Por favor, acessem! Nota gente! Realizem esse sonho. Esse sonho nosso. Desta humilde pessoa aqui. Mas, enfim, eu não preciso chegar na China. Não. Eu só preciso sair de mim e atentar o outro. Sabe? Muitas vezes a gente fala da comunidade do interior, a Amazônia,
a estar em um asilo, a uma creche, das periferias às universidades, do que estão à beira do caminho cegos, que precisam de uma voz, mas também daqueles que estão paralisados, presos pelo seu comodismo, como aqueles paralíticos que esperavam que a água batesse e a água nunca batia. Muitas pessoas estão paralisadas por um comodismo da vida, esperando esse vento com a água que cura. O que a gente sabe é que todos esses, tanto os cegos quanto os paralíticos, os que estão à beira, todos eles têm uma ânsia, uma ansiedade profunda de conhecer esse Jesus que é verdadeiro, esse caminho, verdade e vida. Essa resposta a todas as nossas ansiedades. E uma palavra que vinha muito ao meu coração desde o começo do podcast, e eu lembro dela agora novamente, é de uma frase que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele disse que no coração do homem existe um vazio imenso, que a única pessoa, né, o único ser capaz de preencher esse vazio é Deus. Então, muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio do nosso coração com muita quinquilharia, coisas são pequenas, e colocamos, mas nada preenche. Então, esse vazio, ele é o tamanho certo de Deus, que é o que preenche todas as coisas. Então, pra gente, né, que a gente possa, assim, finalizando esse momento de bate-papo santo, que a gente pudesse dar dicas, né? Dicas de como fazer um pouquinho dessa saída disso, porque a gente sabe também que não é fácil. A gente fala, mas não é fácil. Não é fácil eu sair do comodismo da minha casa, né? Assim, da proximidade da minha família, de tudo isso que vocês viveram, né? De vocês terem, tipo, toda uma estrutura e se permitir servir, né? De ser servo ao outro. Então, nos deem dicas a coisa. Como nós podemos sair um pouquinho, nem que seja um passinho, fora dessa caixinha? Fica à vontade, meu santo. Pode sair primeiro. Bom, a primeira coisa que eu digo assim é: seja você mesmo. Acho que a primeira coisa e aquilo que mais precisa, seja você. Eu acho que ficou claro aqui, tanto na minha fala quanto na fala da irmã, que a gente, por nossas próprias forças, a gente não estaria nem aqui, né, irmã? Não. Deus só precisava da nossa disponibilidade. E mesmo sabendo quem somos, Ele ainda, mesmo assim, Ele quer precisar de nós. Então, a primeira dica que eu dou é: seja você mesmo. Não queira ser alguém que não seja você, porque Deus te quer da forma que você é. O resto Ele vai fazendo. À medida que você for abrindo o coração, Deus Ele vai... quer vasinho quebrado. Justamente. Vasinho quebrado, vasinho amassado, sem vasinho. Ele vai fazendo o caminho que ele deseja para a gente. A segunda coisa é tentar ver que eu não estou só no mundo. Que eu só serei de verdade aquilo que eu sou chamado a ser se eu me amar, se eu der amor. Tem uma frase que eu gosto bastante, dizer assim: o amor parece que perdeu o sentido, né? O amor parece que hoje é tudo muito sentimental e a gente esqueceu o que significa de verdade amor. Quem nos ama de verdade é aquele que é capaz de sofrer por nós. Sim. Não sofrer no sentido negativo, mas do sofrer no sentido de esvaziar das minhas vontades, das vontades dele, dos desejos dele, dos sonhos dele, em prol dos meus sonhos. Minha mãe, eu aposto que tinha outros sonhos completamente diferentes do que ela tem hoje, mas porque eu cheguei, ela teve que mudar toda a vida dela, e isso aí não foi causa de ódio em relação a mim, mas muito pelo contrário.
Acho que se perguntasse para minha mãe se ela queria voltar atrás, ela não queria. Acho que perguntar isso para todas as nossas mães aqui, ela dirá isso. Então, assim, justamente sair de si e perceber que eu só serei eu mesmo, não fazendo aquilo que eu acho que é certo, mas vendo a partir do outro, me vendo no outro, amando, né? Me doando completamente por uma causa que vai além de mim, mas que precisa de mim, que passa por mim. Eu não sei se Perfeito, tá? mas assim, é o mandamento de Jesus, né? Amai ao outro como a você mesmo. Passa pelo autoconhecimento, passa pela entrega, passa pela saída de si mesmo, passa por uma ideia de que eu só serei feliz de verdade à medida que eu amar. Sim. Quanto mais eu amo, mais eu consigo ser feliz. E eu acho que para a primeiro estalo assim para sair de si está dentro de casa. A partir do momento em que eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, para o meu padrasto, madrasta, irmãos e irmãs, e vejo neles alguém que precisa de amor e que precisam de mim, que são eles os primeiros que eu tenho que amar, mesmo com as dificuldades, com os perrengues, mesmo com as falhas, os defeitos, mas a partir do momento que eu vejo que eles são os primeiros destinatários deste meu amor, eu saio dos meus esquemas. Sim. E começo a perceber que o mundo é bem maior daquilo que eu acho. O mundo vai muito além da minha caixinha. A caixinha que eu crio aqui na minha cabeça, crio aqui no meu coração e me fecho. Eu acho que ali está tudo bem, que está tudo bom. Sim. Mas enquanto eu me fechar, enquanto eu não der amor, eu não consigo experimentar amor de verdade. Eu não consigo me amar. Eu só vou conseguir criar rótulos, máscaras. Então, sendo bem sincero, a minha grande dica é essa. Se conheça, não tenha medo de olhar no espelho e ver quem você é. E olhando quem você é, olhando aquilo que você é, as suas misérias, as suas qualidades, começar a olhar o outro também e perceber que ele tem misérias, que ele tem qualidades, tanto como você, e tanto quanto você precisou, tanto quanto eu um dia precisei ser amado, ser cuidado, eu também preciso dar para esse outro, que é igual a mim. Então, aos que já são missionários, eu quero dizer duas coisas. Não coloquem fardo nos outros. Né? Jesus, ele não nos coloca fardo, ele não nos impõe fardo, muito pelo contrário, ele tira o fardo de nós. Ele tira o fardo das nossas costas, ele nos alivia. Segundo ponto, sejam vocês mesmos, e assim como o nosso lema de vida como Instituto Missionário, Servas do Senhor, nosso lema é humanizar e evangelizar. Olha para o outro primeiro como gente, como humano, como alguém que é. E aí depois você evangeliza. A pessoa que está com fome, ela não quer ouvir o evangelho, ela quer comer. Quem está nu, quem está com frio, ele não quer ouvir o evangelho, ele quer ser vestido primeiro. Então, humanizemos primeiro. Olhemos o outro como gente primeiro. Consequentemente, ele vai ver o evangelho já nos seus atos. Assim como Lázaro, Jesus, ele não jogou os fardos nas costas dele, não falou, você é um ladrão, você é um corrupto, você... Não. Através do acolhimento de Jesus, da vida de Lázaro, através do acolhimento de Jesus, da pessoa de Lázaro, Lázaro se levantou diante de Jesus. E é isso que Jesus nos faz de nós. Ele nos faz levantar dos nossos fardos. Ele nos levanta disso. Então, que nós sejamos pessoas que levantemos os outros. Que possamos ser um sustentáculo para o outro. Possamos levantar os nossos irmãos. Tirá-los dos fardos, tirá-los do pecado, tirá-los de qualquer coisa que os oprimam. Não deixem de evangelizar, mas olhem primeiro como gente, como humano. Aos que ainda não são missionários, não tenham medo de ser. Não tenham medo de entregar a vida ao evangelho. É duro,
Ele nos exige sacrifício. Como o Santo Papa, o Papa Francisco, o Santo Padre, o Papa Francisco vem nos dizer, o hábito, a túnica, a casula, qualquer coisa não serve de nós como vanglória, muito pelo contrário, serve de nós para lembrarmos dos sacrifícios que devemos fazer pelo outro. Como missionários, quando nós colocamos o véu, quando nós colocamos o hábito, nossa oração do hábito nos fala que eu imponho sobre mim, Senhor, não o peso, mas o jugo do teu amor pela humanidade. E nós rezamos isso todos os dias. E isso é muito bom, isso é muito bonito. O sacrifício que nós devemos fazer pelo outro, assim como irmãos. Olhemos para o outro. Não precisa de muito para sermos missionários. A gente precisa mesmo é quebrar as cadeias que nos oprimem muitas vezes e olhar para o outro. Se você gosta de ficar no celular, não precisa você sair do celular para evangelizar. O Santo Padre, o Papa Francisco, ele vem nos dar muitos indícios hoje da humanidade, para a humanidade, com as canonizações que ele vem nos ofertar hoje. Santos atuais, santos do nosso tempo, santos que viveram hoje. Aos jovens, estudem sobre a vida de Carlos Acutis. Aos jovens, estudem sobre a vida dos santos que ofertaram a vida pelo Evangelho. Eu lembro de um vídeo que Carlos ele fala que ele foi destinado a morrer. E quando nós nos ofertamos, nós somos destinados a morrer, não no corpo, mas nas vontades. Então, aos jovens que ainda têm medo de se ofertar ao Evangelho, não tenham medo. Posso concluir com uma frase de São Francisco? Pode. Que eu acho que vai sintetizar isso que a irmã disse, que eu também disse. Cuidado com a sua vida, dizia São Francisco a seus frades. Cuidado com sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. Isso é missão. Ver que muito mais que as palavras, vai dizer Toninho, cessem as palavras, falem as obras. As obras, não qualquer obra, mas obras baseadas nesse amor. Sim. Nesse amor que dá sentido. Né? Mais do que a gente falar, a gente quer mostrar com as nossas obras, com o nosso olhar, com o nosso coração, que nós encontramos o sentido da nossa vida. Sim. E nesse olhar, nesse acolhimento, nesse fazer como Jesus fez, né? Como ele fez com Levi, como ele fez com tantos outros. Ele não perguntou quem era, o que fez, o que deixou de fazer. Ele simplesmente acolheu. Sim. Olhar para o outro e ver isso, né? Como Jesus faria. O que é que Jesus faria no meu lugar? Isso é missão. Isso é missão. E para nós encerrarmos esse episódio, vamos para mais um quadro do nosso podcast, o Plantão Paroquial. Dos dias 12 a 15 de fevereiro, teremos na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Maringá, o Tríduo das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E para encerrar, eu gostaria de te pedir algo que é extremamente importante, que vocês irão nos ajudar muito. Gostaria de te pedir a sua inscrição, o seu like e principalmente seu compartilhamento. Nós precisamos muito da ajuda de vocês nessa missão de evangelizar. E você compartilhando é a principal ferramenta para nos ajudar. Então, por favor, nos ajude nessa missão. Comente também. Comente após esse vídeo, faça seu comentário. E nós estamos aguardando. Mais uma coisinha. Hoje nós vamos fazer o sorteio da agenda de Caroline. Traz o papelzinho que a gente já vai aproveitar aqui, a irmã e o Pedro. E a gente já vai fazer esse sorteio. Então a gente colocou a caixinha lá no Instagram da paróquia. E eu quero ver essa agenda. Menino lindíssima. A Caroline, ela veio fazer um momento aqui conosco sobre metas do ano novo. Ela tem essa loja que é a Soplare, né? Que é sonho, planejo, realizo. Que lindo. Aí faz a Soplare, essa agenda lindíssima
ela nos doou essa agenda. Olha que coisa mais linda, gente. Ela doou essa agenda para que a gente sorteasse. Então, o podcast, o episódio com Caroline, ele foi um podcast que foi lançado no dia 1º de janeiro, para falar exatamente sobre planejamento, vida de oração, essas coisas metas, né? Como a gente realizar, né? Tirar essa coisa do abstrato e transformar. Colocar no papel. Colocar no papel e realizar. Então, ela fez essa coisa, foi maravilhosa, ela deu essa agenda pra gente sortear. Só que a gente falou que a gente não ia simplesmente sortear. A gente queria ideias, queria que as pessoas interagissem conosco. Então, a gente abriu uma caixinha lá no Instagram e todas aquelas pessoas que deram ideias de episódios, que serão episódios futuros aqui do programa, nós colocamos o nome dessas pessoas, dos arrobas aqui nessa caixinha. Então, vou colocar esses nomes aqui. Geralmente fazem sorteio. Tira a mão. Pega um papelzinho, irmã Laís. Deixa eu pegar o do meio. Olha aí. Se for Marcos, a gente não entrega. Não vale. Ana Castro. Ana Castro. Muito bem. Ô, Ana, você já pode doar, viu? Estamos aceitando. Então, a gente vai entrar em contato com a Ana pelo Instagram lá da paróquia, tá? E ela pode vir pegar a agenda dela aqui na secretaria da paróquia, né? Que nós vamos entregar. E quem quiser adquirir a agenda, tem o Instagram da Soplari, certo? A Soplari tem Instagram. E aí você pode entrar em contato com a Caroline e fazer sua encomenda de agenda, planner, bloquinho, essas coisinhas, sabe? E o material dela é sempre muito, muito didático. Então, Ana, muito obrigada pela sua... Parabéns. Parabéns, né? Obrigada pela sua opinião, pela sua ajuda. E parabéns para você receber a sua agenda. Queria agradecer imensamente. A Pedro veio passear em Juazeiro e está aqui no podcast. Muito obrigada pela sua oferta, muito obrigada por participar conosco. Laís é filha da casa, né? Prata da casa, como a gente chama, prata de ouro da casa, assim. Eu tenho um orgulho imenso. Onde eu chego, eu digo que a minha paróquia é uma paróquia vocacionada à diocese, à vida religiosa, tanto feminina quanto masculina, de leigos, casais. Então, assim, é uma riqueza de vocações. E eu tenho muito orgulho disso, não orgulho da forma da gente, sabe, de prepotência, mas orgulho de dizer que, porque o evangelho, onde ele é bem vivido, a semente do evangelho, onde ela é bem plantada, é natural que os frutos vocacionais, eles brotem. Então, ver Laís hoje, né, coordenadora, né, da obra, assim, e Vitor lá no Paraná, Juan em Salvador Caputinho, Marcos no seminário, os casais, né, que hoje formam família e já têm os filhos. E os grupos que sempre foram muito, muito bem vividos aqui, as pastorais que sempre foram referenciais justamente para a vida de todos que iniciam na paróquia. Então, assim, muito obrigada, Laís. Muito obrigada. Assim, é uma honra ter você no nosso Pode Ser Santo, assim, porque nós rezamos pela sua vocação, nós rezamos e é bom que você hoje espalhe, né, um pouquinho de Santo Antônio, da paróquia Santo Antônio, a mundo afora. Pedro já venha se acolhendo. Nós somos já é de casa. Nós somos cheios de irmãos adotivos, sabe? Cheios. Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês dois. Hoje a conversa foi aquela conversa, sabe, que deixou a gente revigorado, assim, com uma vontade imensa de continuar na missão, né, de sermos perseverantes e arranjar motivos para permanecer. Porque o mundo não dá muitos motivos para desistir. Justamente. O tempo todo. E a gente busca em Deus motivos para permanecer.
E eu quero agradecer vocês também, né, pela oportunidade, porque estou realizando aqui meu primeiro podcast. É meu primeiro podcast, na minha primeira visita a Juazeiro, na minha primeira visita à paróquia. Né? Tudo primeiro, tá vendo a vida do cristão como é? Pois Tudo é tudo assim, eu já recebi. E na minha primeira vez com um microfone chique desse, meu Deus, olha, eu só via isso pelo YouTube e ficava assim, meu Deus. E hoje eu estou aqui cheio de luzes assim, eu estou me sentindo global hoje. Obrigado pela acolhida, de verdade. Imagina. Muito obrigada, a Paróquia Santo Antônio. Muito obrigada pelo carinho que vocês sempre tiveram por mim, sempre tiveram pela minha vocação. Peço que continuem rezando. Sinto as orações de vocês de longe. Peço que continuem rezando. Quero mandar um abraço também para as irmãs missionárias, servas do Senhor que estão espalhadas aí pelo nosso Brasil, principalmente para o nosso pai fundador, Dom José Edson Santana, que é bispo da Diocese de Eunápolis. E muito obrigada pelo sim de todos. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Finalizamos mais um episódio. Tchau, tchau, povo santo.